Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente vai estudar geografia, certo? Primeiro a gente vai estudar a questão 5, que fala sobre mineração. Sobre a mineração, assinale V para verdadeiro e F para falso. Mineração é o ato de extrair da natureza substâncias minerais como ferro, cobre e ouro. Vocês consideram essa afirmação verdadeira ou falsa? A mineração é uma atividade econômica que não contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país? Vocês vão marcar para mim também, tá? O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo? Vocês vão marcar para mim. Aí depois que vocês marcaram, aí vocês vão tentar localizar aqui, ó, assinale a alternativa correta. Se vocês encontraram F, V e V, vocês vão marcar essa. Se vocês encontraram verdadeiro, falso e falso, marca essa. Se encontrou verdadeiro, falso e verdadeiro, marca a C. E se encontrou falso, falso e V, aí marca a D, tá? Eu vou passar vídeo aqui sobre a mineração para reforçar e consolidar o nosso conhecimento. Cadê ele? Aqui. Não é este. Surgiu em que país? A mineração surgiu quando não tinha país ainda. Então, quando a mineração, quando a gente não tinha nem ideia de dividir o mundo em países ainda, a gente já buscava os minerais e os minérios para a gente utilizar. É lá que a mineração nasceu. Qual é a história da mineração? Samuel, uma pergunta muito bacana. A gente pode fazer uma história assim bem longa, eu vou tentar resumir em alguns pontos assim importantes, tá? Há muitos e muitos anos atrás, todas as religiões, todas as formas de organização política utilizavam o ouro como uma maneira de simbolizar o poder. Então, há milhares de anos, o ser humano sempre teve uma relação com a mineração para se organizar como uma sociedade, para criar cidades, para criar tudo, né? Então, até o imaginário do ouro, ele tem um valor dentro da religião, da política e das organizações. Recentemente, se a gente for olhar a história da mineração no Brasil, ela tem uma importância muito grande porque foi graças à mineração que foi possível, por exemplo, colonizar o interior do Brasil, né? Os bandeirantes, eles adentravam ao interior por meio de entradas, bandeiras, excursões armadas, que eles entravam aqui para capturar índio e também tentar encontrar ouro. E depois de muitos anos, muitas décadas, muitos trabalhos e esforços, eles conseguiram chegar próximo aqui a essa região que nós estamos hoje, a região de Ouro Preto, onde eles encontraram as primeiras minas de ouro, isso no final do século XVII, por volta de 1690. E aí, a partir disso, a história do Brasil muda totalmente. Enquanto todo mundo que vinha para o Brasil naquela época morava no Nordeste, a partir do momento que eles descobriram o ouro, eles passam a morar nessa região das minas. Ou seja, a história do Brasil, ela também tem um papel muito importante graças ao ouro, graças à descoberta dos metais preciosos, das pedras preciosas que foram encontradas no interior do Brasil. Que relação que a mineração antiga ajudou na mineração atual? Bom, a gente pode imaginar, Elisa, eu acho a gente fazendo um exercício de imaginação, né? A mineração antiga, a forma da técnica de você extrair é muito diferente do que você tem hoje em termos de tecnologia e de recursos para a gente extrair esse mineral do solo, né? Então, antigamente você tinha poucos instrumentos, né? A gente está falando da história antiga, né? Poucos instrumentos para poder retirar esse mineral do solo. Então, era quase todo um trabalho braçal. Era quase um trabalho que você tinha que ter muitas pessoas para poder retirar essa riqueza do solo. À medida que o tempo vai avançando,
Você consegue criar mais máquinas, mais equipamentos, e hoje você tem uso até de robôs que conseguem entrar no solo e retirar o mineral lá de dentro. Então a grande diferença é o esforço que se faz para retirar o mineral antigamente e o esforço que se faz hoje. Hoje você tem equipamentos que conseguem fazer a busca mais profunda, a busca mais difícil, né, para retirar mais minerais do solo. Legal, né? O episódio 2, entendendo a mineração. Como a gente extrai os minérios. Qual a melhor forma de extrair um minério? Depende muito, né? A gente tem duas grandes maneiras de extrair o minério, que a gente divide quando a gente estuda a mineração. Uma delas a gente chama de mina a céu aberto e a outra a gente chama de mina subterrânea. A diferença fundamental entre as duas é que quando a gente usa a mina subterrânea é porque o minério ele muito possivelmente está muito profundo. Eu teria que escavar muito para chegar até o minério. Então a gente utiliza a mina subterrânea. Quando o minério está mais próximo da superfície, que eu não tenho que fazer uma escavação tão grande assim, a gente utiliza o que a gente chama de mina a céu aberto. Olha que bacana, né? Agora é o último vídeo falando de mineração. Entendendo a mineração. A mineração traz algum benefício? Quais são os benefícios da mineração? São diversos. Aqui a gente tem diversos benefícios da mineração. Ela é geóloga. A gente tem, por exemplo, atrás de vocês alguns objetos que advêm da mineração. A gente tem os locais que a gente mora hoje vêm da mineração, né? De materiais para construção civil vêm da extração da mineração. Materiais para produção de carros vêm da mineração. Além da utilização desses objetos, a gente tem benefícios indiretos, que é a produção de empregos voltados, né, ligados à mineração. Então, são diversos benefícios que a gente tem. Todo o conforto e evolução que a gente tem hoje, tecnologia, vem da mineração. Quem levantou primeiro? Foi o Davi. Eu voto em você, Leona. Aqui, você trabalha com o que mesmo? Eu sou professor do curso de Engenharia de Minas. Trabalho com mina subterrânea. O dinheiro do minério ajuda o Brasil? Qualquer e toda atividade econômica ajuda o nosso país, né? E na mineração não é diferente, né? A mineração paga uma série de impostos e existe um imposto muito importante da mineração que vai direto, quase que todo o imposto vai direto para o município. E por que esse imposto é importante? Porque a gente vive na cidade, né? É a cidade que toma algumas atitudes que estão muito diretamente relacionadas com a vida da gente. E esse imposto vai direto para a cidade. Aí ele é chamado de CEFEM. Vocês gostaram desses vídeos falando sobre a mineração, falando que ela é uma atividade econômica? Bem legal, hein? Agora a gente vai falar sobre a questão 6. Olha o assunto da questão 6. Qual é a ciência que estuda e elabora mapas? Olha que interessante. É a geografia? É a caligrafia? É a ortografia? É a cartografia? Vocês vão estar marcando para mim para saber qual é, tá certo? Tem um vídeo bem legal aqui também, para a gente consolidar o conhecimento. Este aqui, ó, vamos lá. Hoje o tema da aula é cartografia, focando em mapas históricos. O que é a cartografia? A cartografia, para muitos autores, é ao mesmo tempo uma arte, uma técnica ou ciência, sendo também considerado por outros como uma linguagem, pois através da cartografia podemos nos comunicar. A cartografia é a área do conhecimento que se ocupa em analisar e desenvolver representações gráficas da superfície terrestre,
Tais representações auxiliam na orientação espacial. É mesmo? Vamos conhecer alguns tipos de representações. Agora falarei um pouquinho sobre os mapas. Um mapa é uma representação reduzida de uma dada área no espaço geográfico. Já as plantas são representações de áreas bem pequenas, como um bairro. Devido a isso, possuem uma escala bem grande. Os croquis, que são o esboço cartográfico de uma determinada área, não possuindo normas rígidas para sua produção. Mas como foi então que a cartografia surgiu? Segundo o Atlas Escolar do IBGE, as primeiras representações cartográficas surgem antes mesmo da escrita. Olha. Os primeiros mapas foram registrados nas paredes das cavernas, por meio da arte rupestre. Os seres humanos buscavam registrar suas passagens pelos lugares, bem como delimitar seus territórios. Os seres humanos, desde seu surgimento, têm muita curiosidade sobre as coisas do planeta. Conhecer novos territórios, entender o espaço em que os cerca. Deste modo, foram criando técnicas para fazer registros espaciais. A nossa aula de hoje a gente vai estudar formas de representar o Então, vocês viram, né? Falando sobre a nossa resposta da questão 6. O que podemos fazer no dia a dia para economizar água? Aí, olha só, o que vocês já têm ideia, né? Eu tenho certeza que vocês já têm a resposta na ponta da língua, tá? Eu vou estar passando um vídeo agora, mas assim, é só um detalhe, não é? Porque vocês já sabem responder. Então, deixa eu abrir aqui a tela que vai falar sobre esse de economizar água. Oi, eu sou o Ludi e eu e o Pocoyo queremos saber. E então, qual é a sua dúvida? Por que precisa economizar água? Por quê? Pra que você usa água? Pra beber, pra lavar louça, pra tomar banho. Olha só quanta coisa que a gente faz com água, né? Mas de onde ela vem? Da mangueira, da torneira, do chuveiro, chuveirinho. Não tem aquela lojinha lá de água? Tem uma loja de água? Tem, aí traz o balde e põe na nossa casa. Você acha que um dia a água pode acabar? Pode. É mesmo? E o que aconteceria se a água acabasse? A gente ia ficar desengraçado e não ia poder tomar banho. Ah, por que a gente precisa economizar água, hein? Pra gente não ficar sem água. Ah, É, quando usa muito, ah. aí ela acaba. Mas como assim acabou a água se tem tanta água? Mas é água salgada e a gente usa água doce. Ah, puxa, que coisa maluca! Quem que foi o louco que colocou sal nessa água, hein? Não sei. Ai, a gente tem que pegar esse safadinho. Tem uma coisa que nós ticulicos a gente sempre ouve, né? Que é porque assim, por que a gente precisa economizar água, né? Mas eu não sei por quê. E aí por isso eu vim aqui falar com a Cláudia, que é ambientalista, né? Tudo bem, Cláudia? Tudo bom? Você tá bem, Ludi? Ai, eu tô ótimo. Ai, sabe, Cláudia, o que eu mais ouço é assim: Ludi, fecha essa torneira. Ludi, sai do chuveiro. Assim, eu obedeço, né? Mas eu queria saber se é tão sério assim, né? Olha, Ludi, é super sério. Realmente a gente tá com pouca água e todo mundo precisa economizar. E tem alguns lugares onde já faz bastante tempo que tá faltando água. Se você for pensar no mundo inteiro, existem regiões onde a situação é bem crítica, onde tem muito pouca água mesmo. É o caso da África, do Oriente Médio e de algumas regiões do Brasil, como o Nordeste. Mas assim, todo mundo já tá preocupado com essa falta de água, né? Só que assim, os nossos amigos ticulicos já começaram a economizar, sabia, Cláudia? Ai, que bom! É, ó, dá uma olhadinha só o que eles estão fazendo, ó.
que você faz pra economizar água? Uso pouca água. Pouca água, né? Faço um banho rápido. Usar a privada rápido. A minha mãe coloca uma bacia perto do chuveiro pra gente juntar a água do banho. Que legal, tá todo mundo ajudando. O meu amigo Pucuio vai ficar feliz. É, muito legal. E precisa mesmo, viu, Lud? Porque a água é um recurso muito escasso. Isso o quê? Escasso. Escasso? O que é isso? Então, escasso é uma coisa que é muito rara, que tem pouco, que a gente precisa usar com cuidado. E é o caso da água potável, né? No mundo tem muita água, só que a maior parte está na geleira, né? Que fica lá longe, no Polo Norte, no Polo Sul, ou então no mar. No mar também tem bastante água. Só que tem uma coisa, você já tomou água do mar? Que horrível, é salgada, né? Então a água do mar é muito salgada, não serve pra gente cozinhar, pra gente beber. Então a gente precisa preservar essa água, outra, né, água doce, que ela tem pouquinho no planeta. Uma coisa muito importante é limpar a água, né? Porque existe muita água poluída por aí. Água poluída pelo esgoto, né? Que é o xixi, o cocô, que às vezes vai parar no rio sem antes essa água ter passado por um tratamento. Água que as indústrias poluem e até a água poluída por agrotóxicos. Ô Lud, tem outra coisa, sabe o que é? A população mundial cresceu muito, tem muita gente no mundo. Então a gente precisa dividir a água com mais pessoas, por isso que tá sobrando um pouquinho para cada um. Olha só, então viram só? Tem que economizar, não é? Muito obrigado, Cláudia. Eu e meus amigos Ticulicos e o Pucuio, a gente agradece sua ajuda, tá bom? Tá bom, muito legal que você veio aqui dá um abraço. Obrigado, viu, Cláudia? E vocês aí, Ticulicos, entenderam tudo? Entendi, Lud. Tchau. Tchauzinho. E até o próximo. Qual é a sua dúvida? Vocês gostaram do vídeo? Vocês colocam lá nos comentários se gostaram, tá? Olha só, observe a imagem. Tá chovendo e vários seres humanos estão com guarda-chuvas, né? E tem um diferente ali que ele virou o guarda-chuva para cima. Ele percebeu a importância de economizar água, de juntar água da chuva, né? Em um reservatório. Olha que bacana, o guarda-chuva está servindo de reservatório. Ele coloca aqui, ó, em relação à economia de água, o que podemos perceber com a imagem acima? Aí vocês vão falar sobre isso, tá? Depois a gente tem a autoavaliação. A autoavaliação consiste no seguinte, olha, caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos, habilidades que você aprendeu. Vamos pôr aqui para cima. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu nível de aprendizado. Que aprendi em geografia? Afirmativa. Consigo compreender que os alimentos que chegam até a minha mesa são feitos de diferentes tipos de matérias-primas? Aí vocês vão colocar se sim, se em parte ou se não compreendem, né? Depois, reconheço que a mineração é uma importante atividade econômica no país e que ela extrai matéria-prima para a produção de vários objetos que utilizamos no nosso dia a dia, como o ferro, o alumínio, etc. Muito interessante, né? Geralmente, as mesas que não são feitas de madeira, elas são feitas de ferro, né? E aí pintadas, tá certo? As nossas panelas em geral são feitas de alumínio, apesar de que a gente tem panela de aço inox que é mais saudável cozinhar nelas, sabiam? Elas não soltam tanto resíduo igual a panela de alumínio. O resíduo da panela de alumínio, ele causa mal de Alzheimer, sabe? O alumínio ele é tóxico para o cérebro e tem efeito cumulativo. Depois, você reconhece a importância da cartografia para conhecimento e a localização de diferentes fenômenos?
Aí vocês vão e colocam se vocês reconhecem a importância dela, né, para reconhecer e localizar diferentes fenômenos ou não, ou mais ou menos. Você consegue listar atitudes que proporcionam o uso sustentável da água em nosso dia a dia? Olha só, se vocês conseguem listar atitudes que proporcionam o uso sustentável da água em nosso dia a dia, então se vocês conseguem responder essa questão aqui, né, significa que vocês sabem listar atitudes que proporcionam o uso sustentável da água em nosso dia a dia. Sustentável quer dizer que como que fala, que não desperdiça, que é uma forma equilibrada de gastar água, quer dizer, a gente usa só o necessário, né? Enfim, agora eu vou lá na autoavaliação de história, porque eu gravei o vídeo de história e ficou faltando a autoavaliação. Ela é pequenininha também, que é nem a de geografia. Aí, para eu não fazer um vídeo e ficar deslocado, aí a gente faz aqui junto, tá certo? Olha só, cara estudante, é a mesma coisa, né? A introdução aqui, ó. O que aprendi em história? Eu consigo diferenciar o espaço rural do espaço urbano? Vocês vão marcar se sim ou não. E em parte, caso saiba mais ou menos, né? Reconheço que são espaços públicos e privados? Sim ou não? Identifica a função do prefeito e da Câmara dos Vereadores? A mesma coisa, vão marcar nesse quadradinho sim, nesse retângulo, né? Porque aqui é menor do que aqui. Sim ou não, ou em parte. E vocês conseguem entender o que são unidades de conservação ambiental? Se sim, vocês vão marcar sim. Se não, não. Ou se mais ou menos, em parte, tá? Foi um prazer estar com vocês novamente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!